capítulo de movimento bidimensional, né? Aqui a gente vai falar sobre um caso especial, um tipo de movimento especial, que é o movimento circular. Então aqui a gente vai considerar que uma partícula se move, né, descrevendo uma trajetória circular, ou seja, com um raio constante. Então, ela descreve um círculo. E a gente vai ver que no sistema de coordenada cartesiano, esse movimento é bidimensional, como eu falei para vocês, né? Esse é um caso particular de um movimento bidimensional. Mas que se a gente fizer uma transformação de coordenada, esse movimento ele é descrito como um movimento unidimensional, né? Mais especificamente, se a gente usar coordenadas polares, a gente só precisa de uma variável para descrever a posição dessa partícula, que vai ser, como eu vou mostrar agora há pouco, que é a variável angular, certo? Muito bem, aqui eu já deixei uma figura. Então você imagina o seguinte, o que eu tenho aqui é um sistema cartesiano, então um XY, né, um sistema de coordenada XY, X na horizontal, Y na vertical, e eu vou desenhar, já desenhado aqui, mas imagine um círculo de raio R, cujo centro do círculo coincide com o centro desse sistema de coordenada cartesiano. Então a partícula ela anda sobre o círculo. Ok? Então, o sistema de coordenada cartesiano, como a gente viu nos vídeos passados, ele é descrito pelos vetores unitários, né, que serve como base, como referência para esse sistema de coordenada. Nesse caso é o I chapéu e J chapéu, que são vetores fixos. Okay? E se eu, ao invés de usar essas coordenadas para... Então veja, eu descrever a determinada posição de uma partícula em um sistema de coordenada cartesiano, significa dizer que eu tenho a posição x e y dessa partícula em um determinado instante de tempo. Muito bem. Se ao invés de usar x e y, eu usar outras variáveis que descrevam, né, precisamente e unicamente a posição de uma determinada partícula, mas não usar mais o x e o y, usar outras variáveis, significa dizer que eu estou usando um outro sistema de coordenada. Então, por exemplo, eu posso usar a distância, certo? A distância da partícula em relação a um ponto, né? Por exemplo, essa origem, certo? Isso é uma nova coordenada, certo? E usar o ângulo, um ângulo que eu vou chamar de θ, certo? Que o vetor posição dessa partícula, ou seja, aquele vetor que começa na origem, né, e chega e termina na posição onde a partícula está, ela faz um ângulo θ com a horizontal. Então veja, eu vou definir um sistema de coordenada aqui, que é o sistema de coordenada polar, mas tomando como base o sistema cartesiano. Fica bem mais simples definir novos sistemas de coordenadas. Então, normalmente, novos sistemas de coordenadas eles vão ser descritos em termos do sistema cartesiano, porque fica mais simples a gente entender, certo? Então, essa minha origem continua sendo minha origem do sistema cartesiano. O θ é o ângulo que esse vetor faz com a horizontal, então ele faz com o ângulo x, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que ao invés de usar as coordenadas x, y, eu posso usar uma coordenada. Então, ao invés de usar uma coordenada x, y para descrever a posição de uma determinada partícula no espaço, eu posso usar a coordenada rt, certo? Então, essa coordenada rt é um sistema de coordenada que a gente chama de sistema de coordenada polar, ok? Então, claro que ele também tem seus vetores unitários. Então,
se aqui no sistema cartesiano a gente tem o I chapéu, o J chapéu, que poderia também ser, o I chapéu poderia ser um X chapéu, certo? Como a gente viu. Também é uma nomenclatura aceita para esses vetores unitários de sistemas cartesianos. E o J chapéu, você poderia chamar de Y chapéu, certo? Então, os vetores unitários aqui do sistema de coordenada polar, ele vai se chamar R chapéu, né, e θ chapéu. Aonde eles estão? Então, R chapéu é um vetor na direção do vetor R, que na realidade já era um vetor conhecido da gente, certo? Então, você pode tanto colocar ele começando na origem, certo? E aponta para a posição da partícula. Ele não chega necessariamente na posição da partícula. Quem chega lá necessariamente é o vetor R, certo? Ele só vai ter o tamanho de R se o R tiver módulo igual a 1. Aí ele vai ser igual ao vetor unitário, né? Mas esse vetor unitário não precisa necessariamente chegar até a partícula. Ele só precisa apontar para a partícula. Certo? Você pode desenhar esse vetor saindo da origem, mas você pode também desenhar. Então, suponha que a gente tem a partícula, né, em um determinado ponto, por exemplo, uma partícula descrevendo uma trajetória circular, em um determinado instante de tempo, ela está em algum ponto dessa trajetória sobre esse período circular. Então, esse ponto aqui, a gente traça o vetor R, a partir da origem, o vetor R, certo? Então, esse ponto ele tem uma coordenada r θ. Então, r é a distância dele em relação à origem e θ, né, é o ângulo que o vetor posição faz com a horizontal. Então, se você souber r e θ, você sabe precisamente e unicamente, né, a posição da partícula, assim como se você souber também x e y. Bom, esses vetores unitários, o R chapéu, já falei, a gente pode desenhar ele começando na origem, mas eu posso desenhar ele partindo de onde a partícula está e desenhar ele, né? Claro que eu não posso rotacionar ele então e nem mudar de tamanho, mas eu posso transladar esse vetor e desenhar onde eu quiser. Inclusive, ao invés de partir da origem, partir da posição onde a partícula está. Como é que seria o vetor θ chapéu, que é o segundo vetor unitário que eu preciso para descrever esse sistema de coordenada polar? Bom, esses dois vetores unitários, assim como o I chapéu e o J chapéu, eles precisam ser perpendiculares entre si, certo? Então, a base desses vetores unitários que são base de um sistema cartesiano, a gente chama sistema de coordenada, nós chamamos esses sistemas de coordenadas ortogonais, porque exatamente esses vetores unitários são perpendiculares entre si. Então, I chapéu é perpendicular com J chapéu, e esses dois novos vetores que a gente vai ter aqui também tem que ter um ângulo de 90 graus entre eles, certo? O θ chapéu, então, vai ser um ângulo, vai ser um vetor unitário tangente à trajetória, certo? E, obviamente, que esses dois vetores, então o tangente, então veja, esse θ chapéu, eu posso desenhar ele partindo da posição onde a partícula está, só que ao invés de se distanciar da origem, certo? Ele está agora numa outra direção que é tangente a essa trajetória, certo? Então veja o seguinte, que à medida que a partícula se move para outros pontos, esses vetores R chapéu e θ chapéu, né, vão ser diferentes. Então esses vetores unitários definidos dessa forma, R chapéu e θ chapéu, eles dependem do tempo, porque eles vão depender de onde a partícula está. O que não ocorre com os vetores I chapéu e J chapéu. Não interessa onde a partícula esteja, I chapéu é constante, é fixo no espaço, e o J chapéu também, certo? Então veja, esse θ chapéu eu posso tanto desenhar ele partindo, assim como o R chapéu, partindo da partícula, mas eu posso transladar ele e escrever ele
partindo da origem. Desde que eu não rotacione o vetor e nem aumente o tamanho dele ou diminua o tamanho dele, esse é o mesmo vetor, certo? Então eu posso colocar ele na origem, assim como o I chapéu e J chapéu, certo? E claro que eles formam 90 graus entre si. E por que eu faço isso? Porque agora eu posso escrever esses novos vetores unitários, R chapéu e θ chapéu, em termos dos antigos. Ou seja, os vetores unitários polares em termos dos vetores unitários cartesianos, certo? Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, um sistema de coordenada, certo? Então, na direção X eu tenho o I chapéu, para a direita, né? Para cima, na direção Y eu tenho o J chapéu, e vou desenhar aqui um vetor formando um ângulo θ, certo? Que eu vou chamar isso aqui de R chapéu. E perpendicular a ele, portanto ele forma um ângulo θ com a vertical, ele está para cima, mas puxado para o lado, ele forma um ângulo θ também com a vertical. Esse aqui chama θ chapéu. Então todos esses 4 vetores são unitários, né? Não estou desenhando corretamente o tamanho deles, mas o tamanho é um dos 4. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso escrever cada um deles, por exemplo, o R chapéu, eu posso decompor nas coordenadas x e y, ou seja, nos vetores i e j. E como é que eu faço para decompor esse vetor unitário R chapéu? Isso aqui é a componente dele, certo? Na direção i, que é quem? É o tamanho do vetor, que é 1, porque por definição R chapéu é 1, vezes cosseno de θ, na direção i chapéu, mais a projeção dele na direção y, que é o tamanho do vetor, que por definição é 1, seno de θ na direção j. Então, ó, R chapéu é cosseno θ i chapéu mais seno θ j chapéu. E eu posso fazer a mesma coisa para o θ chapéu, certo? Então, a projeção do θ chapéu na horizontal é para a esquerda, portanto, ele está apontando na direção negativa de I chapéu. E qual é o tamanho dessa projeção? Certo? É 1 seno de θ. Isso aqui é 1 seno de θ na direção de menos I chapéu. Certo? E a projeção dele no eixo Y é mais 1, certo? Que seria o tamanho desse vetor θ chapéu, 1, vezes cosseno θ na direção J chapéu. Então a gente tem, ó, θ chapéu é igual a menos seno θ na direção I mais cosseno θ na direção J. Certo? Então, o que essas duas equações aqui me permite fazer? Me permite usar uma coordenada ou outra. Certo? Então, com essas duas equações aqui, eu faço a transformação entre as coordenadas. E essas equações, ó, eu escrevi aqui embaixo, certo? R chapéu é cosseno θ na direção I, mais seno θ na direção J. Θ chapéu é menos seno θ na direção I, mais cosseno θ na direção J chapéu. Certo? Veja, eu poderia estudar uma partícula onde ela não necessariamente estaria presa a uma trajetória circular, e mesmo assim usar coordenadas polares. Aqui a gente vai se restringir a trajetórias onde o raio dessa partícula é constante, ou seja, a distância em relação à origem é constante, certo? Mas ao se mover, então, em um círculo de raio constante, a distância em relação à origem é constante, certo? Mas o R chapéu muda. Então, por exemplo, o vetor da partícula. Não interessa onde a partícula estiver. Se ela estiver bem aqui, no segundo quadrante,
e você traçar aqui o vetor R. Então, o vetor R sai da origem e aponta para essa nova posição, certo? É um vetor R diferente do primeiro que eu desenhei aqui, né? Como a gente viu nos vídeos passados. Esse vetor R, que é a função do tempo, ele na realidade é um conjunto de infinitos vetores, que guarda todos os vetores que descrevem as posições das partículas, certo? Mas esse vetor posição ele pode ser escrito como sendo R, que é o módulo desse vetor, vezes R chapéu. Esse módulo desse vetor é sempre constante, por quê? Porque eu estou supondo que ele está se movendo num círculo. Então, o que muda é o vetor R chapéu, de um ponto para outro. Ok? Então, a gente vai considerar movimentos circulares, significa dizer que esse R é no módulo do vetor posição é constante, mas o vetor unitário dele não é. Muito bem. Saindo dessa definição vetorial do vetor posição, vetor R igual a R vezes R chapéu, onde R é o módulo do vetor, que é como a gente acabou de ver, é constante, certo? E o R chapéu, como a gente acabou de ver, o R chapéu é cosseno θ na direção I, mais seno θ na direção J. Então, multiplicando R com R chapéu, eu tenho R cosseno θ na direção I, mais R seno θ na direção J. Quem é R cosseno θ? É exatamente a coordenada x da partícula. E quem é R seno θ? É exatamente a coordenada y da partícula. Certo? De fato, eu posso escrever então o vetor R em termos das suas componentes x e y, né? R, x na direção I, mais y na direção J. Certo? X então é R cosseno θ e y R seno de θ. Muito bem, ao escolher um sistema de coordenada ou outro, forçando, né, com a condição de que essa partícula descreva uma trajetória circular, se eu usar o sistema cartesiano, eu preciso necessariamente de x e y para descrever a posição dessa partícula, portanto eu estou num sistema em duas dimensões. Mas se eu fizer a transformação de cartesiano para coordenadas polares, eu só preciso de saber uma única variável para dizer aonde a partícula está. Que variável é essa? É o θ, certo? É o ângulo que o vetor posição faz com a horizontal. Se você souber quem é θ, você sabe exatamente aonde essa partícula está sobre o círculo. Então, como eu só preciso de uma única variável para saber a posição da partícula, certo? Então, estou saindo de um sistema em duas dimensões, cartesiano em duas dimensões, e usando um sistema polar unidimensional. Okay? Como a partícula está andando num círculo, então esse θ ele é função do tempo, certo? Então, como esse θ mudou com o tempo, vai me dizer muito sobre esse movimento, né? Então, ele pode andar com velocidade constante, com aceleração constante, certo? Então, esse θ aqui é equivalente ao x de t no movimento unidimensional, como a gente viu nos capítulos passados, certo? Então, inclusive, eu posso definir, usando esse sistema unidimensional, cuja variável é θ, eu posso definir a velocidade angular média, certo? Que eu vou chamar de ômega. É o delta θ. Então, quem é delta θ? Delta θ. Né? Quem é delta θ? Esse aqui é θ final menos θ inicial, dividido por delta t, que é o t final menos t inicial. Então, assim você pode, você pegando a posição, duas posições da partícula e sabendo o tempo dessas duas posições, você pode definir a velocidade angular média. E fazendo esse ΔT tendendo a zero, a gente define a velocidade angular instantânea da mesma forma que a gente fez usando, ao invés de θ, usando x, né, no movimento unidimensional cartesiano.
Então, a velocidade angular instantânea é ômega igual a dθ dt, que é a derivada da função θ que descreve a posição da partícula em coordenada polar. Ou seja, quando esse intervalo de tempo vai a zero, aí você define essa velocidade angular instantânea em termos de derivada, que é a derivada de θ em relação ao tempo. Da mesma forma, a gente pode definir a aceleração angular média. Então, a aceleração angular média é delta ômega dividido por delta t, onde o delta ômega é, que é a velocidade angular, né? Ômega final menos o ômega inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quer dizer, você sabe, suponha que uma partícula executa um movimento circular, mas não possui, né, a velocidade angular constante. Então, em pontos diferentes, ela vai ter velocidades angulares diferentes e você pode definir uma aceleração. Ele pode aumentar as rotações por minuto, por exemplo, aí ele estaria acelerado. Ou se ele estiver diminuindo, ele está desacelerado. E da mesma forma, fazendo esse ΔT tendendo a zero, a gente define a aceleração angular instantânea como sendo a derivada da velocidade angular. Certo? Então, as novas letras aqui, para aceleração é alfa, para a aceleração angular, né? Alfa, velocidade angular ômega, e a posição é o θ. Então, mas equivale, né? São as mesmas definições que a gente fez antes, só trocando as letras, né? Que a gente fez antes no sistema unidimensional. Só troquei as letras aqui, né? E claro, sabendo que a partícula não está andando em linha reta, mas está andando num círculo. Então, por exemplo, a gente pode considerar o caso onde a velocidade angular é constante, ou seja, a aceleração angular é igual a zero. Nesse caso, a velocidade angular média é igual à velocidade angular instantânea. E aí você pode pegar o seguinte, como é que seria o ΔT ao dar uma volta no círculo? Seria o ângulo do círculo, que é 2π. Então aqui seria, como é que seria o ΔT? Não, Δθ dividido por ΔT para uma rotação completa é 2π, que é o Δθ, desculpa. E eu vou chamar o tempo de uma rotação completa de período e usar uma letra T maiúscula, certo? Então é por isso que a gente escreve a velocidade angular como sendo 2π sobre período. Claro que só é válido quando essa velocidade angular é constante, certo? Então, período, na realidade, é, por definição, o tempo que uma partícula executa um movimento circular completo, né? A gente poderia também definir a velocidade linear, né? Que é o v. Da mesma forma como a gente fez antes. Velocidade, por definição, né? Δx sobre ΔT, onde Δx é a distância percorrida. Não, tudo bem, Δx no capítulo passado que a gente estudou era em linha reta, mas aqui não é uma linha reta, o movimento está preso no círculo, mas a gente sabe exatamente, depois que ele percorrer uma volta, um círculo completo, a gente sabe o quanto ele andou. Certo? Em termos angulares ele andou 2π, mas em termos de perímetro, certo? Ele andou 2πr. E se a gente dividir pelo período, a gente tem a velocidade linear. Então, v, que não é a mesma coisa que ômega, mas está relacionado com a velocidade que a gente viu no capítulo passado, em uma dimensão, pode ser descrito, v, então, pode ser escrito como 2πr, que é 2πr, é o perímetro do círculo, dividido pelo tempo que essa partícula, que por definição a gente chama de período, o tempo de uma volta, de uma revolução, certo? Então, comparando essa equação ômega igual a 2π sobre t e v igual a 2πr sobre t, né, o que a gente percebe é o seguinte, ó, esse 2π sobre t
é o que? É o ômega, certo? Então, quando você multiplica ômega pelo R, o que a gente tem? A gente tem a velocidade linear. Então, existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear, certo? Dada por V igual a R ômega. Okay? Aqui a gente considerou então que essa velocidade angular era constante, né? E o R, como é constante, o V seria constante também. Mas essa relação, na realidade, essa relação ela é válida. Essa relação V igual a R ômega, ela é válida inclusive quando essas velocidades não são constantes. O R tem que ser, certo? Tudo que eu vou fazer aqui é para uma trajetória circular, então R é constante. Mas esse ômega e esse V podem depender com o tempo, mesmo assim essa relação ainda é válida. E eu vou mostrar isso para vocês. Bom, a gente pode então, o que eu fiz? Eu defini novas velocidades, né? Velocidades angulares e acelerações angulares. Agora a gente pode usar as mesmas relações da cinemática para uma dimensão que a gente usou no capítulo passado, a gente pode usar para cá. A gente só precisa trocar as variáveis corretamente. Então, ao invés de escrever, por exemplo, em um movimento sem aceleração, a gente aprendeu, né, e em linha reta, ou seja, sem aceleração a velocidade constante, a gente aprendeu que só tem uma equação que descreve esse movimento, que é x igual a x0 mais v delta t. Então, essa equação, usando as coordenadas polares, que a posição é θ, que a velocidade é ômega e que a aceleração é alfa, então quando esse alfa é zero, a equação da cinemática para a velocidade angular constante fica sendo escrito dessa forma: θ igual a θ0 mais ômega delta t. Certo? Então veja que a mesma equação, só substituindo a mesma equação que a gente viu antes, para o caso sem aceleração, com velocidade constante, só substituindo x por θ, v por ômega. E quando a gente tem um movimento cuja aceleração é constante e diferente de zero? Então a gente tem três equações que descrevem, né, esse movimento. Substituindo, fazendo essas substituições trocando x por θ e v por ômega e aceleração por alfa, a gente tem θ igual a θ0 mais ômega 0 vezes o tempo mais alfa, que é a aceleração angular, t ao quadrado sobre 2. Ou ômega igual a ômega 0 mais alfa delta t, ou a equação de Torricelli aqui para coordenadas polares. Ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes delta t. Certo? Então a gente pode tratar realmente esse problema de uma partícula descrevendo um movimento circular como um movimento unidimensional, desde que a gente não use mais as coordenadas cartesianas, use a coordenada polar. Vamos então encontrar relações entre essas variáveis, entre velocidade linear e velocidade angular. A gente já viu aqui, é uma relação, só que essa relação eu mostrei para vocês para o caso onde essa aceleração média era igual a... Não, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, que a gente escreveu ela como sendo 2π sobre o período. Usando um pouco de cálculo, um pouco de derivada aqui, a gente pode provar que essa relação aqui ela é verdade, certo? Mesmo que ômega e, portanto, v não sejam constantes, né? Que essa relação v igual a r vezes ômega. Ela ainda é válida. A única condição que a gente vai fazer aqui, como eu falei, é que a partícula está presa num círculo, então R é constante. Então veja, qual é a definição da velocidade?
usando notação vetorial. Por quê? Porque no sistema de coordenadas cartesiano, o movimento ele é bidimensional. Então eu vou escrever aqui a definição de velocidades na notação vetorial. Então, o vetor velocidade v é igual à derivada do vetor posição r em relação ao tempo. Mas quem é r? O vetor r é o r, que é o módulo do vetor, que é constante, vezes r chapéu. Quando eu derivo isso em relação ao tempo, o r, que é o módulo do vetor, é constante, então ele sai da derivada. Então, eu só derivo o vetor unitário. Certo? Então, essa velocidade, o vetor velocidade é igual a r, que é uma constante nesse movimento, derivada de r chapéu em relação a t. Como a gente viu, o r chapéu muda de uma posição para outra. Certo? Como é que a gente faz essa derivada aqui de um vetor unitário? A gente aprendeu agora há pouco a escrever o r, assim como o θ chapéu, o r chapéu e θ chapéu, em termos das coordenadas dos vetores i e j. Certo? Então, derivar r chapéu em relação ao tempo é derivar aquela equação. Então, r chapéu é cosseno θ na direção i, mais seno θ na direção j. Aqui, bom, como é que fica essa derivada, certo? Então, a derivada vai ser aplicada nos termos independentemente, né? Então, a derivada de uma soma vai ser a soma dessa derivada. Então, quando a derivada for aplicada no cosseno de θ i, o i é uma constante. Ele pode sair da derivada. Então, eu fico derivada do cosseno de θ em relação ao tempo. Certo? Mesma coisa no segundo termo. Quando eu derivar seno θ vezes j chapéu, o j chapéu é um vetor constante. Certo? E aí ele sai da derivada, a derivada fica a derivada de seno de θ em relação ao tempo. Então, o vetor posição, ou vetor velocidade, fica r, derivada de cosseno θ, né, em relação ao tempo, na direção i chapéu, mais r, derivada de seno θ na direção do tempo, derivada de seno de θ em relação ao tempo, na direção j chapéu. Muito bem, aqui eu vou usar relações, certo? No vídeo que eu tinha gravado explicando um pouco sobre derivada integral, eu falei mais especificamente, né, e mostrei as regras para a derivada de polinômio. Aqui a gente precisa de derivada de funções trigonométricas, certo? Então, eu vou mostrar as identidades que a gente vai usar, certo? E não vou provar. Certo? Eu entendo que a maioria está aprendendo ainda e talvez nem viu ainda na aula de cálculo essas derivadas e talvez não tenha visto nem as derivadas de funções de polinômio, né? Não viram ainda as derivadas de funções trigonométricas, mas mesmo assim eu vou usar essas relações, certo? Porque esse vídeo pode ser consultado depois, né, quando vocês já tiverem craque nessas relações do cálculo, certo? Então eu deixei aqui no próximo slide, depois eu volto para cá, mas eu vou mostrar esse próximo slide que é as relações, as identidades que a gente vai usar aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte: quando você deriva uma função, como por exemplo seno ou cosseno, você precisa olhar se a variável da derivada é igual à variável do ângulo do seno ou do cosseno. Então, por exemplo, se você derivar seno de θ em relação a θ, certo? Você vai ter um cosseno de θ. É essa identidade uma das identidades que a gente vai usar aqui. A derivada do seno é o cosseno, certo? Mas a derivada do seno de θ em relação a θ é igual a cosseno de θ.
Não poderia ser outra letra, claro, poderia ser derivada de seno de x em relação a x, era cosseno de x. Derivada de seno de y em relação a y, cosseno de y, certo? Então a primeira coisa que você precisa verificar é isso aqui. E a derivada do cosseno? Derivada do cosseno de θ em relação a θ é menos seno de θ. Ok? Muito bem. Quando o ângulo do seno do cosseno não for exatamente a variável que eu estou derivando, certo? Por exemplo, se eu derivar seno de θ em relação a t, é uma outra variável. θ e t são outra variável. Claro que θ tem que ser função de t, certo? Se não for, se θ for independente do t, essa derivada é zero, certo? Então, se você deriva, deixa eu até escrever aqui. Se você tem um seno de θ, certo? Esse θ, vamos supor, esse θ pode depender de um y, mas não depender de x. E você derivar isso aqui em relação a x, isso aqui é zero. Por quê? Porque aos olhos de x, que é a variável da derivada, esse seno aqui é constante, mesmo que ele mude com uma outra variável y. Certo? Agora, derivada de seno de θ, onde esse θ, como eu falei, depende de y, se você derivar isso em relação a y, isso é diferente de zero. Certo? Então, primeira coisa é que a gente tem que olhar para o argumento do seno e do cosseno e olhar para a variável que a gente está derivando. Certo? Então, esse seno ou cosseno, se ele for indiferente, né, a essa variável que a gente está derivando, isso aqui vai ser zero, porque esse seno vai ser uma constante. Muito bem. Voltando para cá. Então, como é que eu faço para derivar seno de θ em relação a t? Esse t pode ser um tempo, pode ser uma variável qualquer, certo? Então, a primeira coisa é que fica subentendido, certo? Que esse θ ele é função do t, porque se não for é zero. Então, as identidades que eu estou escrevendo aqui é entendendo que θ é uma função de t. Ok? Então, derivada do seno de θ em relação a t, a gente usa essa mesma relação aqui. Derivada do seno é o cosseno. Só que quando o argumento do seno e do cosseno aqui não é igual à variável da derivada, vai aparecer aqui vezes derivada de θ em relação a t. Certo? Na realidade, esse derivado aqui de θ em relação à variável da derivada já aparecia aqui, só que dθ, isso aqui é 1. Então a gente nem escrevia. Então aqui também aparece um dθ. Esse θ vem da variável da derivada, enquanto esse θ aqui de cima vem da variável que está dentro do seno ou do cosseno. Então no caso deles serem iguais, dθ é igual a 1. Certo? Aqui, nessa situação de baixo, não são iguais. Não são iguais. Então quando eu derivo seno de θ em relação a t, isso aqui é cosseno θ vezes dθ dt. Ok? Mesma coisa, né? Cosseno de θ em relação a t, cosseno de θ é menos seno de θ. Como a derivada não foi em relação a θ, foi em relação a t, eu tenho que multiplicar isso por dt dθ. Ok? Então, são essas as identidades, essas aqui de baixo, que eu vou usar agora, certo? E não estou provando para vocês, porque o professor de cálculo vai trabalhar, vai demonstrar essas equações,
mas que se eu não usasse essas relações, eu teria só que eu ia ficar muito preso para estudar esse tipo de movimento, né? Então essa análise que eu estou fazendo aqui de transformação de coordenadas e de encontrar relação entre V e ômega e depois encontrar qual é a aceleração da partícula no movimento circular, eu ia ficar muito preso, né? Se eu não usasse essas relações, né? Então, claro que isso aqui eu entendo que a maioria, né, dos estudantes estão aprendendo isso numa outra disciplina. Talvez o professor ainda não chegou lá nessa parte, mas que eu já estou adiantando algumas coisas para vocês, certo? Então, vocês vamos usar essas identidades aqui e vamos continuar a nossa análise aqui desse movimento circular, ok? Muito bem, usando essas identidades aqui de seno de θ em relação a t é igual a cosseno de θ dθ dt, veja, quem é dθ dt? Por nosso caso, onde θ é o ângulo da coordenada polar e t é o tempo, dθ dt é a definição da velocidade instantânea, certo? Então, seno de θ em relação a t é cosseno de θ vezes a velocidade instantânea, ômega. Derivada do cosseno de θ. Não, falei errado, né? Então, a derivada do seno de θ em relação ao tempo é igual a cosseno θ vezes ômega. E a derivada do cosseno θ em relação ao tempo é igual a menos seno θ vezes ômega, onde esse ômega é a velocidade angular instantânea. Então, fazendo essas substituições, aqui a velocidade v, vetor velocidade v é igual a r dθ d, derivada do cosseno de θ em relação ao tempo, na direção i, mais r, derivada do seno de θ em relação ao tempo, na direção j. E fazendo essas substituições das derivadas, derivada do cosseno de θ em relação ao tempo é menos seno de θ vezes o ômega. E a derivada do seno de θ em relação ao tempo é cosseno de θ vezes o ômega. Então, como é que fica esse vetor velocidade? Ele pode ser escrito da seguinte forma. Vetor velocidade é igual a menos r vezes ômega, seno θ na direção i, mais r ômega cosseno θ na direção j. E aí eu vou usar aquela relação que a gente demonstrou no início desse vídeo, que o vetor unitário polar θ chapéu é menos seno de θ na direção i, mais cosseno θ na direção j. E eu reconheço, na equação que eu encontrei aqui para vetor velocidade, se você colocar aqui r ômega em evidência, se você colocar r ômega em evidência, você vai ter menos seno θ na direção i, mais cosseno θ na direção j, que é exatamente o θ chapéu. Então, esse vetor velocidade ele pode ser escrito dessa forma. Vetor velocidade v é igual a r ômega na direção de θ chapéu. E aqui mostra que a velocidade ela é sempre na direção desse vetor unitário θ chapéu. Então, o vetor velocidade v só existe na direção de θ, ele não tem componente na direção de r. Faz sentido isso, por quê? Porque eu estou dizendo que a partícula está presa no movimento circular. Como ela não pode aumentar o raio e nem diminuir o raio, ela não se move para fora do círculo e nem para dentro do círculo. Então ela não pode ter componente na direção radial. Então a velocidade não tem componente na direção de r chapéu. Certo? Então veja que a única condição que a gente impôs aqui é que a partícula está presa no movimento circular, que esse r é constante. Okay? Então, impondo a condição da partícula descrever uma trajetória circular, eu não coloquei nenhuma imposição na velocidade angular, certo? Então, a velocidade angular ela pode aumentar ou diminuir com o tempo, ela pode ter uma aceleração angular. A única condição foi na trajetória.
certo? Então, se essa trajetória é circular, o vetor v ele é tangente, sempre tangente ao círculo. Então, o que significa? Ele ter componente somente na direção de R chapéu. Significa dizer que a velocidade é sempre tangente ao círculo, certo? Que é uma coisa que a gente já tinha aprendido antes, né? Então, como é que essa condição para a velocidade instantânea ser sempre tangente à trajetória, como é que ela aparece matematicamente? É porque ela aparece somente em termos de θ. Quando eu saio da coordenada cartesiana e vou para a coordenada polar, só aparece o vetor unitário θ chapéu, certo? Não aparece componente da velocidade na direção de R chapéu. Muito bem, então a gente encontrou essa relação. Vetor velocidade é R ômega θ chapéu. A magnitude desse vetor, R ômega. Então, ó, a magnitude do vetor V é simplesmente V. É igual a que R ômega, que é a mesma relação que a gente encontrou quando a gente impôs que sem usar a derivada, mas com a imposição de que o ômega era constante, porque a gente considerou que o ômega era 2π sobre t. Então aqui a gente encontra a mesma relação. Então a gente percebe o seguinte, a gente percebe que essa relação é verdade mesmo que esse ômega não seja constante. Então R é constante, mas o ômega pode não ser, portanto o V não precisa ser constante. Certo? Então a condição aqui foi que R era constante, mas o ômega não precisava ser constante. E aí eu posso estar interessado também, que é o que eu vou fazer agora, é calcular a aceleração linear, ou seja, a derivada do vetor v em relação ao tempo. Certo? Aqui, para facilitar a nossa análise, porque senão ia ficar um pouco mais complicado, eu vou fazer uma nova condição, quer dizer, além do R ser constante, tudo que a gente está fazendo aqui é para R constante, a partícula está presa na trajetória circular, eu vou sair dessa condição onde ômega pode ser constante ou não e vou aplicar essa condição, ômega é constante, né, para calcular a aceleração, porque isso vai facilitar as contas aqui. Então, vou usar a equação que a gente tinha encontrado antes para a velocidade, em termos de I e do J, que era o quê? Menos R ômega seno de θ na direção I, mais R ômega cosseno de θ na direção J. Essa relação que a gente encontrou aqui antes de fazer a transformação para θ chapéu. Ok? Então, usando essa igualdade, vetor V é menos R ômega seno de θ na direção I, mais R ômega cosseno de θ na direção J, e eu vou derivar esse vetor V para encontrar o vetor A, vetor aceleração. Então, quando eu derivo, R é constante, por definição, e ômega, eu estou aplicando agora essa condição de ela ser constante, e o I e o J chapéu são constantes também. Então, quando eu derivo, vai aparecer novamente derivada de seno e derivada de cosseno. Então, vai ficar menos R ômega, derivada de seno de θ na direção do tempo, em relação ao tempo, na direção I. Então, essa derivada é cosseno θ vezes ômega. E o outro termo, na direção J chapéu, é mais R ômega, derivada do cosseno de θ em relação ao tempo, na direção J chapéu. Essa derivada é igual a menos seno θ vezes ômega. São as mesmas identidades, certo? Que a gente usou aqui atrás, certo? Então, qualquer coisa você pode voltar ao vídeo e assistir essa parte aqui novamente. Eu só estou mostrando a identidade, não estou demonstrando. Não estou provando, né? Então, fazendo essas substituições aqui, veja que o ômega vai aparecer ao quadrado, porque eu tenho um ômega mais um ômega aqui multiplicando, nos dois termos. Então, o vetor aceleração vai ser menos R ômega ao quadrado, cosseno θ na direção I, menos R ômega ao quadrado, seno θ na direção J. Colocando, então,
R e ômega ao quadrado em evidência, porque é um termo comum nos dois termos. Aliás, o menos também, né? Então, colocando menos R ômega ao quadrado em evidência, está aqui. Então, o vetor aceleração vai ser menos R ômega ao quadrado, né? Abre parênteses, cosseno θ na direção I mais seno θ na direção J. Fecha parênteses. Isso que está em parênteses é o que a gente viu lá no início como sendo o vetor R chapéu. Certo? Então, eu posso escrever o vetor aceleração da partícula. Eu posso escrever a aceleração da partícula como sendo menos R ômega na direção de R chapéu. Ou melhor, R ômega na direção de menos R chapéu. Certo? Aí o que a gente percebe é o seguinte, a aceleração dessa partícula, que descreve um movimento circular com velocidade angular constante, ela existe somente na direção radial e na direção oposta, por conta do menos, oposta ao R chapéu. Significa dizer que essa aceleração aponta para o centro. À medida que a partícula executa o movimento circular uniforme, por quê? Porque eu estou considerando agora que o ômega, que a velocidade angular é constante, então isso aqui é movimento circular uniforme, certo? A aceleração sempre aponta para o centro, porque é na direção de menos R chapéu. E aí, se você pegar o módulo dessa aceleração, ela é igual a quê? Ao módulo desse vetor. Então, é R ômega ao quadrado. Então, a gente pode escrever A, que é o módulo de A da aceleração, A igual a R ômega ao quadrado. Como a gente aprendeu que V é igual a R ômega, certo? E substituindo aqui o ômega por V, a gente encontra essa relação de A igual a V ao quadrado sobre R. Então, para um movimento circular uniforme, a aceleração é igual a o módulo da aceleração é igual ao módulo da velocidade ao quadrado sobre o raio. Ou o raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, essas duas relações aqui, conhecidas desde o ensino médio, né? Vocês conhecem isso aqui como aceleração centrípeta. Ela é válida para um movimento circular, porque o R é constante, e uniforme, porque o ômega é constante. Essa outra relação aqui, certo? V igual a R ômega, ela é válida, que também é conhecido no colégio, V igual a R ômega, ela é válida mesmo que o ômega não seja constante. O R, que é a distância em relação ao centro, é sempre uma constante, certo? A velocidade, ela é tangente à trajetória, então mesmo para quando a partícula vá para outros pontos, né, o vetor posição R muda para descrever aquele ponto onde a partícula está, num outro instante de tempo, mas a velocidade da partícula, certo? Muda também, né? Mas é sempre tangente ao círculo, porque é sempre tangente à trajetória. Mesmo que a velocidade angular não seja constante com o tempo, certo? Se ela for constante com o tempo, aí a gente tem um movimento circular uniforme, e aí nesse caso, o que acontece? A aceleração da partícula, ela sempre aponta, ela vai no sentido negativo do R chapéu, certo? Porque ela sempre aponta para o centro. O R chapéu, ela sai do centro e aponta para a partícula, certo? Então, a aceleração no sentido oposto. Então, que isso aqui é chamado de aceleração centrípeta. Então, veja, no caso onde a velocidade angular não é constante, certo? Vamos supor que a velocidade angular aumente com o tempo. Significa dizer que a gente teria uma aceleração tanto na tangencial ao círculo, à trajetória, como uma componente radial, que é a centrípeta. Então, no caso mais geral,
a gente poderia ter uma aceleração na direção R chapéu, essa aqui é a centrípeta, então menos v ao quadrado sobre r, mas a gente poderia ter aqui uma aceleração na direção θ chapéu, vou chamar isso aqui de A θ, certo? Então, se ômega não for constante, ou seja, se o alfa, que é a aceleração angular, for diferente de zero, a aceleração linear ela tem um termo radial, cujo módulo é chamado de aceleração centrípeta, e ela teria uma componente tangente, certo? Então, ao fazer alfa igual a zero, isso aqui obviamente seria o alfa. Então, ao fazer alfa igual a zero, esse termo é zero, o que significa dizer que não existe essa componente. Então, veja, se existisse esse vetor aqui, seria algo como a soma desses dois vetores. Então, ela estaria apontando para cá, ó. Porque seria a soma dessa componente radial e essa componente na direção de θ chapéu, certo? Mas no momento que a gente diz que alfa é igual a zero, ou seja, um movimento circular uniforme, esse termo é zero, que significa dizer que aqui não teria componente da aceleração tangente à trajetória, portanto, o vetor só tem componente na direção radial, certo? Então, esse tipo de movimento aqui, eu estou falando agora no final do vídeo, obviamente que eu não demonstrei matematicamente, porque quando a gente foi aplicar derivadas aqui, eu já disse que ia fazer para o caso onde ômega era constante, velocidade angular constante, que implica dizer que o alfa é igual a zero. Então, isso facilitou nossas contas, porque senão ia ter mais, as contas iam ser um pouco maiores, e o que está faltando seria exatamente esse termo aqui que ele iria aparecer, certo? Então é bom que você entenda, nesse nível aqui de física básica, a gente possivelmente não vai tratar nenhum dessas equações mais gerais, mas é importante que você entenda que é possível que a partícula tenha componente tangente à trajetória, a componente da aceleração, certo? Mas que no caso onde que a gente chama de movimento circular uniforme, essa componente na direção tangente, não, que é na direção da velocidade, né, ela é zero. Então só sobra a aceleração centrípeta. Veja, no movimento circular uniforme, a partícula percorre uma trajetória circular com velocidade constante. Tanto a velocidade linear v como a velocidade angular ômega são constantes, certo? Mesmo assim aparece uma aceleração, que é a aceleração centrípeta. Por quê? Então a resposta é que o que é constante não é o vetor velocidade, não é o vetor v. O vetor v não é constante. Como eu falei várias vezes aqui, o v vai ser sempre tangente à trajetória. Então o vetor velocidade muda de um tempo para o outro. O módulo desse vetor é constante, mas a direção não é. Então veja, e a aceleração é uma derivada da velocidade. Então você pode obter a aceleração, e isso eu falei no vídeo passado, ou retrasado, você pode obter a aceleração variando tanto o módulo da velocidade como a direção da velocidade. O caso sem aceleração nenhuma, é quando o vetor velocidade é constante. Para um vetor velocidade ser constante, tanto o módulo como a direção desse vetor é constante. Se você muda um dos dois, vai aparecer uma aceleração. Nesse caso aqui do movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante, mas a direção não é. Portanto, aparece uma aceleração. Nesse caso aqui, uma aceleração que aponta para o centro, chamado de aceleração centrípeta.